Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre o processo de pesquisa e estudos científicos. A professora Eliette Frantz, da Universidade Federal Fluminense, vai discutir o desenho e processo de elaboração de uma pesquisa científica, explicando como formular questões e como aplicar de forma prática conceitos já estabelecidos. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, questão da pesquisa e desenho dos estudos científicos. Olá, sejam muito bem-vindos para a aula de hoje. Eu me chamo Eliette Dalla Corte Frantz, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e atuo no programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. Hoje nós vamos abordar a questão da pesquisa e o desenho dos estudos científicos. Para isso, eu preparei um roteiro em que a gente vai falar de alguns conceitos básicos que inclusive já devem ter sido abordados, nas aulas anteriores. E do processo, de fato, que se dá para elaborar uma pesquisa científica, e vocês vão entender as perguntas de como se fazer uma pesquisa científica, como formular uma boa questão científica, como desenhar um estudo e quais são as possíveis respostas a serem obtidas nesses estudos, aliado a uma aplicação prática desses conceitos. Bem, então desses conceitos básicos, o que é ciência, científico, é um conjunto de conhecimentos, de forma precisa e relacionado a um determinado domínio do saber. Toda essa ciência, ela é baseada em evidências, ela segue um rigor e também em demonstrações. Já os métodos, as metodologias, é o caminho que se percorre para chegar a esse fim. Então, é uma série de procedimentos que se faz de uma pesquisa para se atingir um objetivo pré-determinado. E a pesquisa, A pesquisa, ela é o processo que você tem para gerar respostas a partir de um problema proposto pela sociedade, por todos de uma forma geral. Ela depende de diversos fatores, dentre eles pode-se destacar o conhecimento prévio do grupo de pesquisadores, da comunidade científica, da equipe, ou seja, dos recursos humanos que vão desenvolver essa pesquisa, da infraestrutura, tanto física, de equipamentos, de consumíveis, e também de financiamentos, Então, esse conjunto, ele reúne os conceitos como um estudo sistemático, organizado, que compreende um conjunto de conhecimentos baseados em problemas definidos pela sociedade e um objetivo pré-determinado para se chegar a uma conclusão. Bem, então, dito isso, vamos falar então dessas etapas do método científico. A gente inicia sempre com a elaboração de uma pergunta, um brainstorm em que se identificam problemas da sociedade, lacunas científicas e que se decide investigar. Posteriormente, a gente passa por uma revisão bibliográfica em que se vê tudo que já foi publicado na comunidade científica e então se formula uma hipótese de forma objetiva. Essa hipótese ela precisa ser testada, então se desenvolve uma série de experimentos clínicos, experimentais, básicos, E obtendo esses dados científicos, você faz uma análise e essa análise ela vai permitir que você rejeite ou aceite a sua hipótese e nos direciona então para uma conclusão que deve ser publicada e divulgada amplamente, tanto para a comunidade científica quanto para leigos, Bom, então vamos passo a passo agora, Esse primeiro passo, que seria de elaboração da pergunta ou a problematização, eu vou usar uma aplicação prática
de um conteúdo muito vivenciado, que é a pandemia pelo coronavírus, né? Então, assim, a nossa pergunta seria: é possível a reinfecção pelo coronavírus? Se tem alguns casos, então, de pessoas que ficaram doentes em diversos países, na China, na Bélgica, na Holanda, no Brasil também, né? E afirmam que tiveram uma reinfecção, né? Um novo episódio da doença Covid-19. E aí, cientificamente, precisa se provar, então, se é possível essa reinfecção. Essa é a minha pergunta base. O que eu preciso fazer, então, para elaborar essa pergunta? Eu sou uma pesquisadora da UF, tenho um laboratório onde eu pesquiso com animais, né? Uso animais experimentais de laboratório. E no meu brainstorm com a equipe científica, a gente decidiu utilizar os camundongos cultivados no nosso laboratório, né? As cepas que a gente tem. Então a gente pensou, vamos inocular o vírus, né? O SARS-CoV-2 nesses camundongos, avaliar a memória imunológica, ver se eles se recuperam. Ok, se recuperaram, eu vou inocular novamente o vírus e ver se ocorre essa reinfecção, né? E avaliar as respostas para ver esse fato que eu quero analisar. Bem, o que eu preciso fazer então? Eu preciso basear essa minha pergunta em 3 fatores básicos, né? Que seria: é factível, é original, é relevante? Então, para eu responder a essas 3 perguntas que validam o meu estudo, factível, relevante e original, eu preciso passar para a fase posterior, que é a revisão bibliográfica. Baseado nos conhecimentos prévios que essa equipe que vai desenvolver o estudo tem, ela vai abordar uma série de bases de dados disponíveis. Dentre elas, eu cito uma das primeiras, né, que a gente procura, é o PubMed ou o Medline, né, que é a base de dados do NIH americano, então. E eu fiz essa pesquisa recentemente com a pandemia, né, do Covid-19, a gente tem que colocar datas, porque de um dia para o outro surgem muitos artigos novos, né? Então, assim, no dia 2 de setembro eu fiz essa pesquisa e nós tínhamos 53 artigos publicados. No dia seguinte eu fiz a mesma pergunta, já tinham 56. Então, a ciência ela está evoluindo muito rapidamente. Em resposta ao que a sociedade está pedindo, né? Então, essa primeira base de dados que eu trago para vocês é o PubMed, o NIH, né? E você tem uma série de formas de fazer essa pesquisa que facilita, e inclusive você pode se cadastrar para receber os updates, né, desses artigos científicos. Essa pesquisa ela pode ser usada com MeSH Terms, que são os termos geralmente utilizados na pesquisa científica, e para aprofundar mais tem alguns tutoriais, né, no YouTube de como fazer a pesquisa então pelo PubMed. Bom, essa então é a primeira base de dados que eu estou mencionando com vocês. Outras bases, por exemplo, a gente tem a BIREME. A BIREME é a base de dados da América Latina e do Caribe, em que é muito semelhante ao PubMed, e ele traz então diversos artigos. Nessa mesma pesquisa eu fiz então pela BIREME e encontrei também 50 artigos. Ainda tem o DOAJ, que é o diretório, né, de artigos científicos de livre acesso, então abertos, né, que traz esses periódicos que têm o acesso aberto. É uma boa base de dados. No Brasil, a gente ainda tem que destacar que nós temos o periódicos CAPES, né, que geralmente ele é vinculado a algumas universidades e nos propicia o acesso a diversos artigos científicos. Então, assim, essas são algumas das bases de dados que a gente pode pesquisar, e essa pesquisa ela realmente tem que ser extensiva para que se dê relevância, originalidade, se possa responder às perguntas que eu mencionei anteriormente. Caso seja um trial,
né, um clinical trial, existe a base do NIH, que faz o cadastro dos trials em andamento. Então, eu pesquisei também, né, a reinfecção pelo COVID, pelo SARS-CoV-2, perdão, e lá você encontra, então, os grupos que estão fazendo essa pesquisa e como que está o andamento dessa pesquisa, para que você não inicie uma pesquisa que envolve uma série de detalhes e essa pesquisa já está em andamento em outro lugar do mundo. Então, assim, você vê esses trials que já estão com os voluntários recrutados, o que já está em andamento, qual é a etapa que esse projeto já se encontra. E você vai ver, então, para não haver duplicidade. Inclusive, uma oportunidade de buscar uma parceria, né, uma colaboração internacional. E não poderia deixar de fora a base de pesquisa criada pela Alexandra Eubaikian, que é uma pesquisadora, né? E ela alocou um site, então, em domínio russo, que chama o Sci-Hub, que ela denominou, né, como um site que quebra as barreiras da ciência, né? Porque ela consegue, então, abrir os artigos científicos que algumas revistas não permitem o acesso livre e disponibiliza gratuitamente todos esses artigos, então, para a ciência. Também gostaria de mencionar com vocês algumas facilidades que nós temos para fazer as referências bibliográficas, né? Hoje em dia nós temos diversos assistentes de pesquisa, né? Eu gostaria de citar alguns como o Zotero, a Mendeley e também o EndNote, né? Que são algumas bases que nos ajudam tanto na pesquisa quanto para a gente fazer a nossa base de dados pessoais, né? Poder compartilhar com a equipe que estará fazendo desenvolvendo os projetos, inclusive para salvar os PDFs. Eles apresentam uma série de facilidades aos cientistas, né? E depois ajudam muito em confeccionar as nossas referências bibliográficas. Então, é fortemente recomendável utilizar, independente da base, Zotero, Mendeley, EndNote e alguns outros também que estão disponíveis. Bem, dito isso, então, aquela minha pergunta inicial, né? Eu tenho os camundongos no meu laboratório, eu vou inocular o vírus, quero ver se eles se recuperam, inoculo de novo e vou responder a pergunta se pode ocorrer a reinfecção, então, pelo SARS-CoV-2. Quando eu fui fazer a minha pesquisa bibliográfica, eu encontrei um artigo publicado na Nature, né, que é uma revista de alto prestígio na comunidade médica, que fala justamente que o SARS-CoV-2 ele não é capaz de infectar os camundongos de laboratório selvagem, que é os camundongos que a gente costuma ter. Porque o receptor do SARS-CoV-2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, né, em inglês é ACE2, em português é K2, ela não reconhece o spike da proteína viral. Então, só aí a minha pesquisa já não pode seguir adiante. Eu esbarrei num fato em que a minha pesquisa não é factível. O camundongo que eu tenho no meu laboratório, ele não é infectado pelo SARS-CoV-2. Então, inviabilizou a pesquisa. Eu tenho que voltar e elaborar novamente a minha pergunta. Então, ela é relevante? É muito relevante. Todos estamos vivendo esse momento de pandemia e esperando ansiosamente que os cientistas resolvam essa situação. Ela é original? Ela é original. Ninguém nunca fez isso em camundongos. Talvez porque esbarraram nessa questão da viabilidade. Então, esse artigo traz a informação de que eu preciso de um modelo de camundongo adaptado para ser infectado ao coronavírus. Isso quer dizer que eu posso ter um dispêndio financeiro muito alto, porque eu vou ter que importar ou eu vou ter que fazer algumas modificações nesses animais e eu não tenho infraestrutura no meu laboratório. Bem, então voltamos à estaca zero, né? Nós vamos voltar para essa elaboração da pergunta em que eu quero saber se é possível a reinfecção pelo SARS-CoV-2. E aí, nessa revisão bibliográfica, eu cheguei a outros conceitos que eu preciso ter em mente.
Como que se dá essa reinfecção, né? É uma reativação viral? É uma infecção viral prolongada? É uma reinfecção pela mesma cepa ou ela sofre uma mutação? Quais são as variantes genotípicas desse vírus, né? Que inclusive vai ter impacto na efetividade vacinal? Eu vou precisar de uma validação epidemiológica, eu vou precisar avaliar todo o quadro clínico desses pacientes, eu vou ter que fazer uma testagem com diferentes métodos. E essas perguntas todas vão ter que levar em consideração na elaboração da minha pergunta. Então, eu elaborei a pergunta novamente, é possível a reinfecção pelo coronavírus? Fiz a pesquisa bibliográfica e agora, então, elucidando todos esses questionamentos do brainstorms que a equipe científica teve, eu cheguei a uma hipótese. A hipótese ela é mais focada, ela é uma afirmação que eu vou ter que investigar se ela é verdadeira ou falsa. E a minha hipótese, então, nesse exemplo que a gente está usando, vai ser a seguinte. O coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele sofre mutação genética e reinfecta pacientes. Então, percebam, a hipótese ela é uma afirmação. Eu estou afirmando e depois que eu fizer os experimentos, eu vou ver se ela é verdadeira ou falsa. Então, estabelecida a minha hipótese, agora eu vou fazer o design do estudo, né? Como que vai ser essa experimentação, como que eu vou comprovar essa hipótese, como que eu vou obter os dados, eu vou analisar os dados. Então, a primeira coisa, eu vou partir para a aprovação no comitê de ética, o registro, se for um clinical trial, para que eu possa iniciar a minha coleta de dados. Então, tendo a aprovação pelo comitê de ética, eu vou definir qual vai ser a minha amostra e vou fazer como que será o recrutamento desses pacientes reinfectados, né, possíveis pacientes reinfectados, em que momentos eu consigo ter acesso a eles, o que eu posso ter acesso a eles, né, o que o comitê de ética aprovou, que critérios eu vou utilizar para incluir pacientes ou para excluir pacientes. Eles podem ter comorbidades associadas que podem inviabilizar o estudo e a participação deles no estudo. E depois eu preciso definir também os métodos. Qual vai ser a metodologia que eu vou aplicar para responder a minha pergunta? Então, eu vou utilizar um RT-PCR, né, um PCR em tempo real. Vou coletar um suave orofaríngeo, vou fazer uma sorologia, vou pesquisar IgG, IgM, qual o kit que eu vou utilizar, qual a metodologia que eu vou utilizar, vou me basear em evidências clínicas, quais são as evidências clínicas que a gente tem, né? Eu tenho radiografia, tomografia, eu tenho outros ensaios clínicos. E a gente vai fazer o sequenciamento viral genético, né? Como que eu vou fazer esse sequenciamento viral? Quais são as formas? Quais são os tempos de reinfecção que a gente vai considerar? Tudo isso precisa ser planejado rigorosamente. E depois que eu, então, executar essa pesquisa científica, eu vou ter uma série de dados, um Big Data, e eu vou fazer, então, esse tratamento científico para responder a minha pergunta inicial. Ok, então a nossa hipótese foi: o coronavírus sofre mutação genética e reinfecta pacientes. Ela é verdadeira, sim ou não? Bem, então eu fiz todos esses experimentos, né, que a gente desenhou e eu cheguei à conclusão que sim, ela é verdadeira. Então, o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele pode sofrer uma mutação genética, criar cepas diferentes e reinfectar pacientes. Então, assim, percebam que a gente saiu de um tema muito amplo, né, que é a pandemia da Covid-19, esse é o nosso tema. A gente diminuiu um pouco o espectro fazendo o nosso problema, que é reinfecção pelo coronavírus, e a gente chegou à nossa hipótese, que é muito mais objetiva, que é o coronavírus sofre mutação genética e reinfecta pacientes. Essa foi a nossa afirmação. E nós chegamos à conclusão, então, de que reinfecta. A hipótese é verdadeira.
Bom, agora chegou a hora de publicar o estudo, né? Nós precisamos divulgar cientificamente esse estudo para que toda a comunidade científica tenha conhecimento desse fato e a gente realmente contribua para o avanço desse conhecimento, né? Então, as diversas frentes que estão desenvolvendo a vacina têm que saber que ele é passível de reinfecção, como que vai ser essa validação vacinal. Outros pesquisadores, né, que pesquisam a sequência genética, vão ter que ver quais são as mutações possíveis, quantas a gente tem, inclusive a questão epidemiológica de como que esse vírus está acontecendo no Brasil, como que ele se deu lá na China. E aí vai abrir, então, uma fronteira maior, né? A gente abriu um caminho com essa conclusão que a gente tirou no nosso estudo, por isso ela precisa ser publicada. Bem, a escolha da revista é um tema que geralmente gera incertezas, né? Como que eu vou escolher em qual revista eu vou publicar? Bem, as revistas elas são elencadas por fatores de impacto, né? Então, eu tendo uma pesquisa que traz uma informação muito inovadora, eu vou procurar uma revista que tem um alto fator de impacto, que atinja maior número de cientistas possíveis e que os cientistas que trabalham com esse tema possam ter acesso. Né? Então, se eu fiz uma super descoberta, eu vou tentar pesquisar, publicar no New England, na Nature, no JAMA, né? Dependendo de onde ele for aceito. Mas existem também alguns outros artifícios que a gente pode usar que nos ajudam a conduzir, então, essa escolha da revista, né? Existe o JANE, que é uma base em que você, geralmente esses sites, você coloca o título ou o resumo ou as palavras-chave e ele abre então um leque de opções de revistas que você pode publicar. Então eu trouxe para vocês 3 exemplos, o JANE, que é o Journal Author Name Estimator, o Journal Guide, que também é um site que nos ajuda, então, a direcionar a escolha da revista, e tem também o Find Journal. O Find Journal só precisa prestar atenção porque ele é uma base de dados da Elsevier, então ele indica apenas revistas da Elsevier. E colando, então, o título, o resumo, as palavras-chave do nosso artigo, eles vão poder direcionar para qual revista. Claro que a gente sempre vai preferir as de maior impacto, né? E esse exemplo que eu utilizei, né, ele trouxe alguns artigos, então, que eu vou trazer como exemplo para vocês, que publicaram. O primeiro foi um case report, que foi publicado na BMJ, que tem um fator de impacto de 30, né, então uma revista de bastante prestígio, o British Medical Journal, em que um cientista, então, documentou, né, que o paciente de Hong Kong foi o primeiro caso confirmado de reinfecção. Isso porque eles pegaram, então, os dados desse paciente na primeira infecção, conseguiram fazer o isolamento viral e fizeram todo o mapeamento genético desse vírus e descobriram então que ele teve uma segunda infecção 4 meses e meio depois da primeira e havia uma mutação genética, né? Então realmente se trata de uma reinfecção por mutação. E todo esse caso ele foi reportado então na Clinical Infectious Disease, em que eles descrevem todos os detalhes de como que foi, né, a condução desse paciente e o que eles descobriram. Então, assim, essa foi a publicação que gera a primeira informação científica segura. Bom, então uma aplicação prática que eu vou trazer é de um artigo que inclusive é brasileiro, que foi publicado no JAMA, que traz um pouco do que significam clinical trials, né? Essa revista ela tem fator de impacto de 45, e ela traz um pouco do efeito da dexametasona, né, no tratamento, no manejo da Covid-19. E aí ela utiliza 299 pacientes, então assim é uma amostragem grande. Ela utiliza então um estudo randomizado, né? Ela tem o grupo tratado com a dexametasona mais os cuidados padrões e o outro grupo que apenas tem os cuidados padrões para isso. É um estudo multicêntrico, pegou pacientes que foram internados em UTIs do Brasil inteiro.
E ele foi registrado, então, nesse Clinical Trials, e o follow-up dele foi de abril a julho de 2020, então um período também considerado. Esse artigo ele foi publicado na JAMA e no mesmo dia que ele foi publicado, ele teve um editorial, uma opinião editorial, né? Então, assim, já mostra também a vericidade. Então, assim, toda vez que você receber uma informação e quer verificar a vericidade disso, você precisa pegar o artigo científico, ler, ver qual é a revista que ele foi publicada, qual é a amostra que ele utilizou, como que esse artigo foi conduzido, e aí você vai ter essa resposta de se a informação que você obteve, ela é verídica, ela segue o rigor científico e é baseada na pesquisa científica ou não. Então, mais um detalhe que eu queria falar é que a ciência, ela não pode ser baseada em opiniões, em dogmas e em informações arbitrárias. Ela é baseada no rigor científico. E para fechar, então, eu gostaria de trazer uma frase que muito valoriza, né, a ciência, que foi dita pela Roberta Wohlstetter, que recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade por Ronald Reagan em 1985. E ela diz que depois do evento, naturalmente, um sinal se torna perfeitamente claro. Mas antes do evento, ele é obscuro e repleto de significados conflitantes. Então, algumas informações que os cientistas vêm debatendo, vêm fazendo toda essa pesquisa que a gente conversou um pouco hoje e chegam à conclusão, tudo que se passou antes é o que faz parte da ciência. Depois que a gente tem a publicação, é como se a onça for morta e não tem todo mundo matou ela, né? Então, assim, isso traz um pouco do valor da ciência e um pouco do que essa pandemia nos trouxe de ensinamentos, né? Antes dela, nós estávamos na fase do medo, do terror, e agora a gente já tem o conhecimento científico e a gente já vai ficando um pouco mais tranquilo. Na próxima aula, falaremos sobre como identificar e combater a desinformação em sua relação com a ciência. Até lá!